irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja reinando em cada um de nossos corações. Irmãos, com esse privilégio, né, essa possibilidade da igreja estar cultuando o Senhor, vamos estar então dando início no culto dessa noite, fazendo a leitura no livro de Isaías no capítulo 10, os versículos 33 e 34. Nós vamos estar fazendo essa leitura em conjunto. Vamos estar aguardando quando os irmãos tomem seus lugares. Isaías 10, versículos 33 e 34, fazendo então essa leitura junto. Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas arrebatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém. Irmãos, um instante de oração silenciosa para estarmos confessando assim os nossos pecados. E logo em seguida, nosso irmão Maico estará quebrando o silêncio com oração audível. Pai, que temos nós a oferecer ao Senhor, ó Pai? Que somos para que com graça e misericórdia o Senhor se voltasse para nós, ó Deus. Não somos nada, somos pó e cinza, mas o Senhor olha para nós com misericórdia. E agora, diante de Ti, ó Pai, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, porque mesmo sendo povo Teu, nós nos rebelamos contra o Senhor. E assim como lá no passado Israel agia, assim também agimos nós. Mesmo diante das maravilhas que o Senhor opera nas nossas vidas, o nosso coração é incrédulo. Mesmo diante de toda a bondade que o Senhor exerce sobre nós, nós somos ingratos. O Senhor, ó Deus, nos sustenta dia após dia, mas nós ainda assim murmuramos contra o Senhor. Somos infiéis nas nossas escolhas porque sabemos o modo como o Senhor gostaria que andássemos, ou melhor, o modo como o Senhor ordenou que andássemos, mas ainda assim nós escolhemos fazer aquilo que o nosso coração pecaminoso e caído deseja. Nós nos deleitamos naquilo que não lhe agrada. Nós intencionalmente quebramos a Tua lei e muitas vezes não há em nós o verdadeiro arrependimento. Mas que o Senhor tenha misericórdia de seres caídos como nós, ó Deus. Nós confessamos diante de Ti as nossas faltas, pois não merecemos o Teu perdão. Mas a graça se manifestou quando Cristo naquela cruz se entregou em nosso lugar. E é pela graça que nós estamos aqui. E pedimos, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Mas além de perdão, pedimos também por transformação de vida. Que o Senhor, ó Pai, transforme os nossos corações, os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas intenções, porque o pecado nos afetou de tão profunda forma que até mesmo as nossas intenções foram atingidas, ó Deus. Não há nada que seja puro vindo de nós mesmos. Mas ajude-nos, ó Deus, a andar nos Teus caminhos de uma maneira que lhe agrada. Nos ajude, ó Deus, a nos convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos maus desígnios e vivermos uma vida, ó Deus, que seja conforme a Tua palavra.
Essa jornada não é fácil, mas cremos que no Senhor nós iremos conseguir, ó Pai. Enquanto aqui nesse mundo seremos pecadores, mas que o pecado não seja a regra das nossas vidas, ele seja uma exceção. E que nós não venhamos, assim como a Tua palavra diz, nos conformar a este século, nos moldar às ideias deste mundo, mas buscar-nos ser transformados pela Tua palavra, Deus, a cada dia. E que nessa noite o Senhor continue a falar aos nossos corações, assim como foi pela manhã, e que a Tua palavra encontre local seguro, local de morada constante nos nossos corações, e que aqui ela produza fruto. Fruto que será visto, Deus, no meio onde nós andarmos, ó Deus, nos lugares onde o Senhor nos levar. O fruto da Tua palavra possa ser visto em nós, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo, pelo perdão concedido a nós na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, agora continuando no livro de Isaías, no capítulo 11, e os versículos de 11 e 12, também fazendo essa leitura em conjunto. Mesmo sentados, irmãos, com esta reverência que a igreja já está prestando, vamos estar então juntos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Isaías, capítulo 11, os versículos 11 e 12. A nova glória de Israel. Leamos então assim a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante de seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Amém. Vamos estar orando. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Pai, nesta convicção, confiando, Pai, na Tua misericórdia, na fidelidade, Senhor, e na Tua graça, esta igreja, Pai, se encontra neste momento reunida para estar prestando esse culto ao Senhor. Por isso, Pai, nós nos entregamos diante do Senhor neste momento e pedimos, Pai, que o Senhor esteja preparando nossos corações para estar neste momento realmente oferecendo um culto que seja agradável ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós, de nós mesmos, não teríamos de maneira alguma condição, Pai, de estarmos procedendo assim neste momento. Mas, Senhor, que é um Deus que tem nos amado, mesmo antes da fundação do mundo, Pai, tem nos comprado e tem nos dado o privilégio de sermos chamados Teus filhos e poder, como igreja, estar oferecendo esse culto ao Senhor. Por isso, Pai, nesse momento nós te agradecemos e te pedimos que todo esse culto corra segundo a vontade do Senhor mesmo, para que todo proceder, todo decorrer desse culto, Pai, tanto das partes de cânticos, da parte de leitura da Tua palavra, a mensagem que o Senhor há de nos enviar através do Teu servo, Pai, seja tudo direcionado, orientado e iluminado pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, nós nos entregamos nas Tuas santas mãos e nesse momento, Pai, quero Te agradecer também pela vida de cada um dos Teus servos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, por essa alegria, Pai, por esse prazer que o Senhor tem colocado em nossos corações, de podermos estar juntos em comunhão, uns com os outros, Pai, e aqui juntos podendo prestar esse culto ao Senhor. Estou nesse momento, Pai, lembrando de entregar nas Tuas santas mãos também os Teus servos que fazem parte dessa igreja local e que por motivo justo, Pai, não estão aqui em nossos meios nesse momento. Onde estiver nesse momento, Pai, você pode estar guardando e abençoando a cada um segundo a Tua vontade. Que eles estejam ali mesmo distante de nós aqui, mas na Tua presença, podendo estar também, estar cultuando o Senhor com o seu procedimento, o seu modo de agir, o seu modo de proceder. Pai, entrega as Tuas mãos, aqueles Teus servos que porventura estão no seu trabalho nesse momento, aqueles que estão de viagem, aqueles que estão enfermos em casa, em especial os idosos, Pai. O Senhor esteja cuidando de cada um, segundo a vontade do Senhor. E que essa igreja, Pai, sempre seja unida para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor.
Eu te peço, Pai, todas essas bênçãos, humildemente, com ação de graça, deixa entregue. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém. Nesse momento, meu irmão, não está passando a palavra para nossos irmãos do cântico, né? Hoje só o nosso irmão Maico, também com o nosso irmão Jonas no instrumento. E dois cânticos. No segundo, os irmãos estarão, ou estão, né, com a oportunidade de estar trazendo seus dias e suas ofertas. E hoje, primeiro domingo do mês, né, foi combinado, foi, né, acordado pelo conselho e também com o apoio da igreja, que as ofertas nesse dia, especificamente, será para a construção, para a conclusão da reforma da igreja. Então, aquele irmão que trouxe a sua oferta, né, esteja nesse momento também fazendo a sua oferta. Então, a igreja vai estar se colocando de pé e vamos estar, então, cantando 2 corinhos em louvor ao nosso Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, deixa o teu rio, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos,
Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Deus poderoso, Deus eterno, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, que só nos concede estar aqui na tua casa essa noite, para, ó Deus, estarmos prestando culto ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos amparado e tem, ó Deus, nos protegido. Nós queremos também, ó Deus, suplicar a Ti o perdão dos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que temos sido falhos diante do Senhor, mas que o Senhor, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, Senhor possa estar nos perdoando, nos purificando, ó Deus, de todo pecado, de toda maldade. Queremos neste momento, ó Deus, também te pedir uma bênção especial, Senhor, para os dízimos e ofertas que foram entregues nesse dia. Abençoe, ó Deus, em prol da Tua obra. Abençoe também, ó Deus, todos os irmãos que tiveram o privilégio e a alegria, ó Deus, de estar contribuindo para a Tua obra, ó Deus. Oramos agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Agora a leitura da pergunta número 171, do Catecismo Maior de Westminster. Leitura da pergunta e a resposta. Vamos estar fazendo essa leitura juntos. Leamos. Que recebem o sacramento da ceia do Senhor
Como devem preparar-se para o receber? Se recebem o sacramento da ceia do Senhor, devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da verdade e à medida de seu conhecimento, fé, arrependimento e o amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, de seus desejos de ter Cristo e de sua nova obediência, renovando o exercício destas graças pela mediação séria e pela oração fervorosa. Amém. Muito bem, irmãos, nesse momento, com esta mesma reverência, vamos estar passando a palavra para o pastor Wendel para trazer para a igreja o recado do Senhor. Pastor. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versos 10, 11 e 12. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Mateus, capítulo 3, versos 10, 11 e 12. Diz assim: Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra fale aos nossos corações. Ó Deus, abra o nosso entendimento para que possamos entender com precisão aquilo que o Senhor requer de nós por meio deste texto. E dá-nos, ó Deus, a humildade necessária para, de fato, abrirmos, ó Deus, os nossos olhos a fim de contemplarmos as maravilhas de Tua palavra e sermos obedientes a ela. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez a nossa negligência, o nosso pecado, e ajuda-nos, ó Deus, na obediência que devemos ao Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, este é um dos sermões que eu sinceramente gostaria de pular, mas não posso fazer isto, porque é um sermão extremamente difícil de ser pregado em função da dureza das suas palavras. E muitas vezes sermões dessa natureza, eles nos levam a imaginar ou a pensar que nós estamos talvez emitindo alguma opinião a respeito de algumas pessoas, ou mesmo a respeito de algumas situações, mas não é o caso. A palavra do Senhor, toda ela, nós sabemos, é inspirada por Deus e útil para a repreensão e para a correção na justiça. E este, então, é um daqueles textos que, de fato, nos leva a refletir a respeito de nós mesmos. E este é um dos textos, uma das pregações, que eu sugiro aos irmãos que encaminhem depois para outros irmãos, aqueles que talvez não estejam aqui nesta noite, para que eles também possam refletir a respeito destas palavras. Eu sei que alguns irmãos têm o costume de encaminhar alguns trechos dos sermões do pastor, então este é um importante que eu acho que você deveria encaminhar para aqueles que não estão aqui.
O fato é que nós vivemos num período, numa época muito difícil. Uma época que se orgulha da sua liberdade, mas que quase sempre revela uma dificuldade profunda de lidar com a autoridade. Existe uma suspeita contra toda forma de autoridade, e essa suspeita se tornou uma das marcas mais visíveis de nossa cultura contemporânea. Os irmãos sabem, talvez até por experiência própria, que as instituições elas têm sido questionadas, as tradições têm sido, muitas delas, destruídas, líderes quase sempre são desacreditados, e toda reivindicação de uma verdade objetiva, vinda da palavra de Deus, quase sempre é recebida com desconfiança. E, embora algumas dessas críticas elas sejam até justificáveis em algumas situações, diante dos abusos que já marcaram a história humana, o resultado final tem sido uma sociedade que já não sabe mais a quem ouvir. Essa crise, irmãos, de autoridade, inevitavelmente ela alcançou também a igreja. Infelizmente, em muitos contextos, até mesmo nos contextos conservadores, como no caso da IPB, a autoridade da palavra de Deus ela tem sido substituída por outras vozes consideradas mais relevantes em nossa cultura. Vozes mais modernas, ou até mesmo mais eficazes. O púlpito, na maioria das igrejas, embora ocupe o centro da arquitetura, nem sempre é o centro comunicativo, instrutivo desta comunidade. Em seu lugar, em lugar do púlpito, quase sempre surgem especialistas em comportamento, influenciadores digitais, estratégias de marketing para crescimento de igreja, tendências culturais das mais modernas, contemporâneas, métodos de crescimento. E a pergunta dominante deixou de ser o que Deus disse e passou a ser o que funciona melhor, o que mais se encaixa no perfil desta comunidade. Curiosamente, irmãos, este fenômeno não é novo. O coração humano sempre demonstrou resistência à autoridade da palavra de Deus. Desde o Éden, como sabemos, a serpente procurou convencer o homem de que havia uma outra voz, mais confiável do que a voz do Criador. A história da redenção pode ser lida, em muitos aspectos, como a história deste conflito entre a palavra de Deus somente e as inúmeras outras vozes que tentam substituí-la. Sempre que Deus fala por meio de sua palavra, o homem é confrontado com a necessidade de obedecer ou de resistir. E é exatamente este o conflito que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 3, versos 10 a 12. João Batista, ele surge como o último grande profeta do antigo pacto e o precursor imediato do Messias no Novo Testamento. Como nós já vimos anteriormente, a mensagem de João Batista não é nada agradável aos ouvidos religiosos da sua geração. Ele não oferece conforto aos hipócritas, ele não oferece tranquilidade àqueles que eram autoconfiantes na religião. A pregação de João Batista, pelo contrário, é marcada pela urgência, pela seriedade e, mais precisamente, pela autoridade. Diante de uma geração convencida de sua própria segurança espiritual, como era aquela geração de João Batista, Deus levanta este homem para anunciar que o machado já está posto à raiz das árvores. Essa imagem utilizada pelo profeta João Batista, ela é de fato impressionante. O machado aqui, ele não está sendo preparado para... Não está sendo preparado nem afiado. Mas repare que não está distante nem aguardando uma futura utilização. Ele já está junto à raiz, diz o texto. O juízo, portanto, irmãos,
não é uma hipótese remota. O juízo de Deus é uma realidade imanente. A chegada do reino de Cristo significa que Deus está prestes a intervir decisivamente na história. Cristo chegará como rei. O machado está colocado à raiz das árvores, o que significa que a sua vinda exigirá uma prestação de contas por parte do seu povo. E essa mensagem, irmãos, por isso eu disse que ela é tão difícil nos nossos dias, esta mensagem ela continua profundamente necessária, porque o evangelicalismo contemporâneo sofre não apenas com os ataques externos, mas, infelizmente, com as distorções internas, os problemas dentro da própria religião. Eu tenho insistido aqui em 4 correntes: o pragmatismo, o relativismo, o moralismo e o antinomismo. O pragmatismo, que entende que o que funciona é bom, substitui a fidelidade por eficiência. Os pastores, a liderança, precisam ser eficientes, não necessariamente fiéis à palavra. O relativismo também enfraquece a convicção da verdade bíblica. Os pastores deixam de pregar a verdade para se adequarem àquilo que a cultura precisa, ou melhor, deseja ouvir. O moralismo também produz uma aparência sem transformação. Pessoas que se maqueiam com uma religiosidade, com o evangelho, mas cujo coração está apodrecido. E, finalmente, o antinomismo, ou a tentativa de viver sem uma regra estabelecida por Deus, confunde a graça com a licenciosidade. Promete uma graça sem a devida santificação das vidas. Em todos esses casos, o que nós percebemos é que a autoridade da palavra de Deus ela é reduzida, se não completamente apagada. A centralidade de Cristo no coração das pessoas e na igreja é completamente obscurecida. João Batista, porém, meus irmãos, ele nos conduz de volta ao fundamento. Antes de falar sobre crescimento de igreja, antes de falar sobre sucesso ministerial, de falar sobre influência que a igreja precisa ter na sociedade, ou uma palavra mais utilizada hoje em dia, relevância. Antes de falar sobre todas estas coisas que geralmente nós ouvimos falar nas igrejas evangélicas, inclusive na IPB, ele fala sobre arrependimento. Esta é a palavra-chave que aparece nesse texto. Antes de apresentar conforto, portanto, ele apresenta juízo. Antes de exaltar a experiência religiosa daquelas pessoas, ele expõe a necessidade de uma transformação verdadeira. O ministério de João Batista, então, nos lembra, irmãos, a nós, pastores, líderes, e a toda a igreja, que nenhuma reforma espiritual genuína acontece sem que a palavra de Deus recupere o seu lugar de autoridade, tanto no coração dos homens, quanto na igreja que pertence a Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, ao examinarmos Mateus 3, de 10 a 12, como vamos fazer agora, com a graça do Senhor, nós perceberemos 3 grandes verdades que permanecem indispensáveis para a igreja de todas as épocas, inclusive a nossa igreja. A palavra de Deus nos adverte, a graça de Deus nos convoca para o juízo que acontecerá por meio do verdadeiro Rei Jesus Cristo. Estas 3 realidades, elas estruturam o texto que nós acabamos de ler e revelam a natureza do reino de Deus que se aproxima aqui, bem à nossa frente, bem diante de nós. Observe então, em primeiro lugar, como que a palavra nos adverte. O verso 10 inicia, meus irmãos, com uma das advertências, talvez uma das advertências mais severas do Novo Testamento. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. João aqui está falando a respeito, ou para homens, profundamente religiosos. É bom que nós tenhamos isto em mente, porque esse detalhe, ele não pode ser ignorado na interpretação do texto. Estas pessoas que estão ouvindo João Batista,
não são pessoas do mundo, por assim dizer. São pessoas de dentro da igreja. São religiosos. Portanto, não é uma advertência dirigida inicialmente aos pagãos, mas é uma advertência dirigida àqueles que acreditavam possuir privilégios espirituais suficientes para garantir a sua segurança diante de Deus. Estamos falando aqui de fariseus e saduceus, dois partidos judaicos que estavam convencidos de que a posição religiosa de cada um deles lhes concedia algum tipo de proteção especial diante do Evangelho. Os primeiros, ou seja, os fariseus, eles confiavam na observância rigorosa da tradição. Já os saduceus, mais liberais, por assim dizer, confiavam em sua posição social, na influência política que eles tinham dentro da igreja e na proximidade com as estruturas do templo. Coisas, aliás, muito comuns também em nossa época. Ambos estes grupos, porém, compartilhavam de um mesmo problema. Falamos disto no sermão passado. Eles haviam substituído a confiança em Deus pela confiança em seus próprios privilégios religiosos, os próprios privilégios sociais. João Batista tem aqui uma missão muito profunda, muito clara, que é destruir essa falsa segurança, afirmando que Deus não está examinando apenas os galhos da árvore. O machado foi colocado na raiz da árvore. O Senhor, portanto, Jesus Cristo, que virá para julgar as nações, ele jamais se impressionará com aparências externas. Certamente os irmãos já viram exemplos de árvores frondosas que caem durante chuvas, durante tempestades, durante vendavais. Às vezes árvores bonitas, belíssimas, mas com um problema seríssimo. A sua raiz está comprometida. É exatamente isto que João está dizendo. Cristo não avalia comportamento visível. Cristo não avaliará linguagem religiosa, muito menos participação na instituição. O olhar de Cristo alcança a origem da vida espiritual. Ele examina, portanto, a raiz, que na linguagem bíblica significa coração. E é exatamente por isso que essa advertência é tão séria, meus irmãos. Essa verdade de que Deus examina o coração dos homens, ela percorre toda a Escritura. Quando Samuel foi enviado para ungir o novo rei de Israel, Deus declarou claramente que enquanto o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. O profeta Jeremias também afirmou que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Davi reconheceu que Deus deseja verdade no íntimo. A preocupação divina, portanto, sempre foi com aquilo que está mais profundamente enraizado em nós, que é o nosso coração. Mais do que simplesmente mera conformidade externa. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente enfrentaram resistências, justamente porque eles insistiam nessa realidade. Jeremias, por exemplo, denunciou com muita clareza e de maneira muito direta a falsa confiança daqueles que repetiam continuamente: templo do Senhor, templo do Senhor. O povo naquela época acreditava que a simples presença no templo garantiria a sua segurança espiritual. Deus, no entanto, respondeu que o edifício não poderia proteger um povo que persistia em rebelião contra ele. A religião, às vezes, havia se tornado, em muitos momentos, como se torna hoje, apenas um esconderijo para a desobediência. O profeta Amós, igualmente, encontrou uma situação no Reino do Norte. A pregação de Amós, ela confrontava a injustiça, a idolatria e a hipocrisia. A resposta das autoridades naquela época foi pedir que Amós deixasse o seu território. Afinal de contas, não era muito agradável que um profeta se levantasse para expor os pecados deles. O sacerdote Amazias, diz o texto,
não suportava mais ouvir a mensagem que expunha a sua verdadeira condição e a condição espiritual daquela nação. O problema não era a ausência de culto. O problema não era a ausência de cerimônias religiosas. O problema era a rejeição à palavra de Deus. Micaías, igualmente, profeta, enfrentou a mesmíssima oposição diante de Acabe. Enquanto 400 profetas anunciavam prosperidade, vitória, o texto bíblico diz que Micaías ele permaneceu sozinho, proclamando aquilo que Deus realmente havia revelado. A fidelidade de Micaías, irmãos, se tornou motivo de rejeição. O rei Acabe declarou que o odiava Micaías, porque Micaías nunca profetizava aquilo que Acabe desejava ouvir. A verdade se tornou ofensiva aos ouvidos de Acabe, exatamente porque a verdade confrontava os interesses estabelecidos por aquele rei. Irmãos amados, o mesmo padrão continua presente em nossos dias. As nossas igrejas, a nossa cultura, apreciam uma espiritualidade desde que ela não prejudique os meus ideais. Desde que ela não reivindique a autoridade. O discurso de um pastor, ele é tolerado enquanto permanece no campo das opiniões. Mas quando a palavra de Deus fala com autoridade moral, confrontando pecados, denunciando idolatrias e exigindo arrependimento, esta palavra passa a ser considerada inconveniente aos ouvidos. O pragmatismo religioso, em muitos contextos, faz com que a verdade seja simplesmente avaliada pelos resultados que produz. Conversando com um irmão recentemente, falando a respeito de um evento do qual eu me posiciono contrariamente, ele me disse: mas pastor, há outros presbiterianos, há outros pastores. E eu disse a ele: isto não significa absolutamente nada. A maioria também pode estar errada. Porque a maioria pode estar agindo conforme pragmatismos. O pragmatismo pergunta se determinada abordagem atrai pessoas. São muitas as pessoas, pastor, que fazem parte deste movimento. Pastor, este movimento, ele agrega, ele aumenta números, ele melhora a presença. A fidelidade bíblica se torna sempre secundária. O critério deixa de ser a revelação e passa a ser a eficácia percebida nos eventos. João Batista não trabalhou com esse critério. A preocupação de João Batista não foi nunca preservar a sua popularidade, nem muito menos ampliar a sua influência. O pastor que participou é o pastor de uma grande igreja. João Batista não estava preocupado com isto. João Batista sabia que a sua responsabilidade era anunciar unicamente a verdade de Deus. Por uma razão simples: o machado está posto à raiz. O juízo é real. Essas verdades de João Batista não podem ser suavizadas para tornar a mensagem mais agradável, mais aceitável. O profeta compreende que a autoridade da palavra de Deus não depende da aprovação dos ouvintes. A história da igreja, irmãos, oferece exemplos poderosos dessa fidelidade. E eu confesso a vocês que, ao ler a biografia destes homens e ao reconhecer a história deles, confesso a vocês que muitas vezes o meu coração se emociona. Por exemplo, Jonathan Edwards, talvez o maior teólogo produzido pela América colonial. Jonathan Edwards, um pastor congregacional fiel à palavra de Deus, experimentou essa realidade da rejeição de uma forma muito dolorosa. Durante décadas, Jonathan Edwards serviu a igreja de Northampton.
uma das mais importantes igrejas da Nova Inglaterra. O ministério de Jonathan Edwards foi marcado sempre por profunda exposição bíblica. Jonathan Edwards foi o responsável por iniciar uma das maiores universidades americanas, a Universidade Yale, que até hoje, inclusive, comporta um grupo, um centro de estudos em Jonathan Edwards. Edwards teve um papel fundamental no grande despertamento da Nova Inglaterra, o nordeste dos Estados Unidos. E até hoje, se você pesquisar a respeito das cidades que fazem parte do nordeste dos Estados Unidos, aquelas que estão logo acima de Nova York, Washington e as demais cidades, você perceberá que ali há uma concentração muito grande de igrejas que foram influenciadas pelo pensamento de Jonathan Edwards. Contudo, meus amados irmãos, Jonathan Edwards concluiu em determinado momento do seu ministério que a participação na ceia do Senhor deveria ser reservada apenas àqueles que fossem membros da igreja e que apresentassem uma pública profissão de fé. Para nós, isto parece algo absolutamente natural. Mas não era assim na época de Edwards. Esta simples posição de Edwards entrou em conflito com a tradição da sua cidade. A congregação que era pastoreada por Edwards havia se acostumado, por práticas anteriores, a uma abertura mais ampla na ceia do Senhor, herdada, inclusive, da própria família de Edwards, Salomon Stoddart. Edwards, porém, acreditava que a Escritura exigia critérios diferentes e não critérios políticos. Depois de anos de tensão, Edwards finalmente foi demitido da igreja, em 1750, por ampla maioria dos seus membros. O homem que havia conduzido um dos maiores avivamentos da história protestante dos Estados Unidos da América, perdeu a sua igreja, perdeu o seu púlpito, porque se recusou a subordinar a palavra à opinião da congregação e dos políticos da época. A história de Edwards, meus irmãos, certamente demonstra que nem sempre a fidelidade a Deus por parte do ministro do Evangelho produz a aprovação imediata do povo a quem ele deseja pastorear. Quero citar um outro exemplo. Richard Baxter. Seu ministério em Kidderminster tornou-se modelo de pastoreio reformado. Por meio de uma pregação expositiva, visitação pastoral, discipulado familiar, Richard Baxter testemunhou uma profunda transformação espiritual naquela cidade. Conta-se que em Kidderminster todas as famílias haviam sido discipuladas por Richard Baxter. Mas, após a restauração inglesa, Baxter foi confrontado com exigências impostas por o chamado Ato de Uniformidade de 1662. Ele estava convencido de que certas imposições violavam a sua consciência diante das Escrituras. E ele recusou-se, portanto, a assinar o Ato de Uniformidade. Como consequência, Richard Baxter perdeu o seu púlpito e enfrentou anos de perseguição. Quero citar ainda mais um exemplo. John Flavel viveu uma experiência semelhante sendo pastor em Dartmouth. Ele era amplamente respeitado e amado por sua congregação. Contudo, meus irmãos, a mesma legislação que atingiu Richard Baxter também removeu Flavel do seu ministério oficial. Ele foi impedido de pregar publicamente. Passou a reunir pessoas em florestas, de maneira escondida, em campos, regiões costeiras. Os seus sermões eram realizados sob risco constante
de intervenção das autoridades públicas e políticas da época. Ainda assim, a história diz que John Flavel continuou proclamando a palavra de Deus, convencido de que a verdade de Deus, ela possuía autoridade superior à aprovação humana. Recentemente eu participei de uma publicação de um livro de John Flavel, um livro no qual ele fala a respeito da providência de Deus. Um texto maravilhoso, de um homem que soube experimentar na sua própria carne o que é a providência de Deus. Irmãos queridos, Jonathan Edwards, Richard Baxter, John Flavel e tantos outros não eram perfeitos. Longe disso. Nenhum destes homens desejava conflito por si mesmo. Não eram considerados brigões, polêmicos. Eram homens que compreenderam algo que João Batista já havia aprendido. Algo simples. A autoridade da palavra de Deus não pode ser negociada. Quando a igreja substitui a escritura pela tradição, pelo pragmatismo, pela preferência cultural, inevitavelmente esta igreja perde a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. O resultado, portanto, é uma religião cheia de atividade, mas completamente vazia de poder espiritual. A Confissão de Fé de Westminster resume essa convicção, afirmando que o juiz supremo de todas as controvérsias é o Espírito Santo falando nas Escrituras. Nenhum concílio, nenhuma tradição, nenhuma opinião humana possui autoridade equivalente. É natural que os irmãos, alguns, argumentem dizendo, mas foi o pastor fulano que fez isso. É o pastor Beltrano quem produz este movimento. Irmãos amados, nenhuma pessoa tem o direito de arrogar para si autoridade que não esteja de acordo com a Escritura Sagrada. Os membros existem debaixo da palavra. O pregador existe debaixo da palavra. Quando esta ordem é invertida, inevitavelmente a saúde espiritual da igreja se deteriora. João Batista, portanto, nos chama a recuperar uma postura de humilde submissão diante da revelação do Senhor. O machado está posto à raiz. Isto não é apenas uma ameaça, é também misericórdia. Porque Deus expõe a nossa condição antes que o juízo chegue. A advertência de Deus é também expressão da graça. Deus está dando tempo às pessoas para que se arrependam. Mas haverá um momento em que, de fato, ele passará o machado na raiz e absolutamente nada subsistirá. Em segundo lugar, a graça nos convoca no versículo 10. Depois dessa advertência severa, João Batista, então, ele prossegue dizendo, versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. À primeira vista, lendo o texto, parece que João está mudando de assunto. Mas ocorre exatamente o contrário. A advertência do juízo nos conduz naturalmente à oferta da graça de Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que Deus nunca revela sua ira para lançar pecadores ao desespero, mas ele revela sua ira para conduzir pecadores ao arrependimento. Esta é a dinâmica da pregação do Evangelho. Quando Adão e Eva pecaram, Deus pronunciou juízo, mas também prometeu a descendência da mulher, que pisaria o descendente da serpente. Quando Israel se desviava dos caminhos do Senhor, os profetas anunciaram destruição, eles também proclamavam esperança. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele pregou arrependimento, mas ele próprio também ofereceu perdão. A graça, portanto, nunca elimina a necessidade de confrontação,
a confrontação é sempre necessária para os propósitos da graça. E os irmãos percebem que a nossa cultura não aceita mais a confrontação. Quando pessoas são confrontadas, elas se encerram em seus próprios entendimentos e simplesmente não aceitam a confrontação. Mas, meus irmãos, algumas abordagens religiosas enfatizam o juízo que produzem apenas medo e culpa. Outras, por outro lado, enfatizam a aceitação que praticamente eliminam a necessidade de arrependimento. O Evangelho, ao contrário disto, rejeita ambos os extremos. Deus recebe pecadores, mas não aprova a rebelião dos pecadores. Deus, de fato, perdoa, mas Ele transforma. Ele acolhe, sim, mas antes Ele chama a conversão. É isto que João Batista está nos ensinando. O seu batismo era um batismo de arrependimento. A água, obviamente, não possuía nela mesma o poder para regenerar. A água por si mesma não produzia vida. A água por si mesma não removia pecados das pessoas. Mas a água era o sinal externo de uma realidade interna. Aqueles que entravam nas águas estavam confessando publicamente que precisavam de perdão, que haviam abandonado a sua autoconfiança e que aguardavam a obra salvadora que Deus realizaria por meio do Messias. E como eu disse, queridos, esta ênfase de João Batista confronta diretamente uma das maiores ilusões religiosas de nossa época. A crença de que nós podemos produzir nossa própria reconciliação com Deus. Desde a queda, o homem procura construir pontes. O homem procura construir sistemas de justificação. Alguns tentam fazê-lo por meio da moralidade, outros por meio de práticas religiosas, outros por meio de ativismo social, disciplinas pessoais, espiritualidade subjetiva, mas o princípio permanece o mesmo: salvar-se por seu próprio mérito. E essa tendência, ela, infelizmente, está muito presente em nossos meios religiosos, e eu posso dizer presbiterianos. O moralismo, muitas vezes, das igrejas ensina que a principal necessidade humana é melhorar o seu comportamento. O problema, segundo essa perspectiva, não é a corrupção profunda do coração, mas os hábitos inadequados. Quase sempre o tratamento ele é apenas olhado externamente. A solução, portanto, é uma maior disciplina, é um esforço maior, ou mesmo melhores práticas espirituais. O Evangelho, porém, meus amados irmãos, ele afirma algo muito radicalmente diferente. Ele diz simplesmente: o homem precisa nascer de novo. E João sabia disso. E é por essa razão que ele imediatamente desvia a atenção de si mesmo para Cristo. O ministério de João Batista não é o centro da história. O batismo de João Batista não é o centro da história. A popularidade de João Batista não é o centro da história. O centro da história é aquele que virá depois dele, Cristo Jesus. Quero, portanto, dizer, toda verdadeira pregação deve possuir essa característica. O pregador fiel do Evangelho nunca atrai pessoas para si mesmo, mas ele aponta continuamente para o Salvador. E eu tenho absoluta convicção que muitos de vocês já ouviram pastores, pregadores, falarem mais de si mesmo, contarem dos seus feitos, apresentarem relatórios de quantas igrejas plantou, de quantas igrejas estabeleceu, de quantos membros tiveram, de quantos aconselhamentos fazem, do que a respeito de Jesus Cristo. João Batista não focou o ministério dele nele mesmo.
ele segue um caminho oposto. Essa postura, meus irmãos, confronta uma tendência contemporânea muito perigosa. Nós vivemos num tempo em que as pessoas se preocupam com a construção da imagem. A exposição pública, ela tornou-se um valor em si mesma. Redes sociais, plataformas, ambientes de comunicação, igrejas, quase sempre incentivam esta autopromoção. Há pregadores que se tornam maiores do que suas próprias mensagens, maiores do que os seus próprios ministérios. Escrevem livros falando de si mesmos. João segue um caminho oposto. João afirma que ele não é digno sequer de carregar as sandálias daquele que está chegando. No mundo antigo, irmãos, essa tarefa era reservada aos servos mais humildes. O maior profeta da antiga aliança agora reconhece a sua absoluta inferioridade diante de Cristo. Essa declaração não é falsa modéstia de João Batista, não mesmo. É a percepção correta da glória de Deus em Cristo Jesus. João Calvino observou a respeito disso que a grandeza espiritual de João estava exatamente na humildade com a qual ele reconheceu a si mesmo. Quanto mais alguém contempla a majestade de Deus, menos espaço existe para exaltação pessoal. É por isso que Isaías exclamou: ai de mim, ao contemplar o Senhor no templo. É por isso que Pedro pediu que Jesus se afastasse dele após a pesca maravilhosa. É por isso que Paulo se descreve como o principal dos pecadores. Todos aqueles que se aproximam da santidade de Deus destroem a autossuficiência humana. João afirma que o Messias batizará com Espírito Santo e fogo. Essa declaração é muito interessante. Abre margem para algumas interpretações, mas ela aponta para uma obra infinitamente superior àquela realizada pelo próprio profeta, que é a seguinte: João Batista pode chamar ao arrependimento, mas Cristo pode produzir arrependimento. João Batista, ele pode anunciar o perdão, mas Cristo concede o perdão. João Batista, ele pode aplicar água externamente, mas Cristo transforma o coração internamente. E João Batista sabia disso. Aqui nós encontramos uma das diferenças talvez mais gritantes entre religião e evangelho. A religião, ela sempre procura modificar o exterior. As diversas seitas estão aí para provar isso. Mas o evangelho transforma o interior. As religiões, elas exigem esforço humano para alcançar uma aceitação de um Deus. O evangelho oferece aceitação por meio da graça e produz transformação pelo Espírito, que é invisível. A religião trabalha de fora para dentro. O evangelho opera de dentro para fora. Essa verdade corrige, irmãos, muitos erros atuais. Encontros, movimentos, eventos são, na maioria das vezes, pensados para que haja uma implicação exterior para o interior. O Evangelho faz exatamente o contrário. Ele expõe o nosso coração para produzir de dentro de nós a genuína mudança. A tradição reformada sempre insistiu nisto, nessa união inseparável entre a justificação e a santificação. A Confissão de Fé de Westminster, citando mais uma vez, ensina que aqueles a quem Deus justifica, Ele também santifica. Nós não somos aceitos porque nos tornamos santos. Pelo contrário, nós nos tornamos santos porque fomos aceitos em Cristo. A transformação, então, não é a causa da salvação, mas é o resultado inevitável. Onde o Espírito opera, meus irmãos, os frutos começam a aparecer. Essa doutrina, irmãos, é absolutamente relevante para nós.
Muitas pessoas vivem oscilando entre o orgulho e o desespero. O orgulho de se sentirem ou de pertencerem a uma determinada igreja ou religião e o desespero. A cultura que vivemos é assim. Ela reduz o homem a fatores psicológicos, biológicos, sociais. O Evangelho revela um diagnóstico mais profundo. O Evangelho diz algo tão simples que os homens não são capazes de ouvir. O Evangelho diz: o problema humano é espiritual. A raiz da crise não está nas circunstâncias externas, mas no coração que se aliena de Deus. Por isso, as pessoas vão tentar diversas soluções humanas para resolver os seus problemas. Mas eu repito o que disse certa vez: elas estarão apenas jogando o seu dinheiro fora, desperdiçando o seu tempo. Porque o problema delas está no coração. O que todos nós precisamos é passar por regeneração, reconciliação e renovação interior. Este é o tratamento necessário. É exatamente isto que Cristo veio realizar. João Batista prepara o caminho para aquele que possui poder para mudar corações e convicções. É uma intervenção, irmão, soberana. É um milagre. O Espírito Santo produz aquilo que o esforço humano jamais conseguirá produzir. A graça não é uma mera tolerância divina, mas Deus, Ele coloca a sua graça para transformar corações. E quando a graça de Deus invade corações pecaminosos, o arrependimento acontece, vidas são ajustadas, aquilo que antes parecia transtornos, agora se tornam pecados reais, que são perdoados por Deus na cruz de Cristo, e ali há arrependimento, graça. João Batista sabia disso. E é por isso que ele nos conduz do machado à esperança. O rei nos julgará. João conclui a sua mensagem, irmãos queridos, com uma das imagens mais solenes da Escritura. A sua pá, ele a tem na mão. Cristo limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O versículo 10 nos apresenta o machado. O versículo 11 nos apresenta o espírito. O versículo 12 nos apresenta o juiz. Cristo não é apenas Salvador. Ele é também juiz de toda a humanidade. Eu sei, meus irmãos, essa verdade causa desconforto em nossa época. Eu sei que não é agradável ouvir esta mensagem. Eu sei que nós gostaríamos de ouvir a respeito de um Deus amoroso, acolhedor, terapêutico, uma espécie de gênio da lâmpada, que você pode esfregar, ele sai, você faz o seu pedido e ele te responde. Você tem direito a 3 pedidos. Mas não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, ele virá como justo juiz. João Batista sabia disso. O mesmo Cristo que batiza com o Espírito também batizará com fogo, ou seja, ele possui a pá em suas mãos. A mesma presença espiritual que produz vida para uns, produzirá condenação para outros. O mesmo sol que derrete a cera, ela endurece o barro. A diferença não está em Cristo, mas a diferença está na condição daqueles que se encontram diante de Cristo.
A vinda de Cristo, a presença de Cristo, sempre produz separação entre o joio e o trigo. A presença de Cristo sempre produz separação entre o verdadeiro e o falso. A imagem da eira aqui era facilmente compreendida naquela época. Após a colheita, o trigo era lançado para cima com uma pá. O vento levava a palha e o grão de trigo permanecia. O processo, portanto, revelava que aquilo que possui peso e substância permanece. João utiliza essa figura exatamente para descrever o julgamento de Deus. Há pessoas que parecem espiritualmente semelhantes durante um tempo, mas a intervenção divina revelará, no final das contas, a verdadeira condição espiritual de cada um. E eu sei, meus irmãos, esta mensagem é dura, mas é uma mensagem recorrente na Escritura. O Salmo 1, por exemplo, estabelece a diferença entre o justo e o ímpio. O justo é como árvore plantada junto a correntes de águas. O ímpio é como palha que o vento dispersa. Jesus vai desenvolver essa mesma ideia em diversas parábolas. Haverá separação entre peixes bons e peixes ruins, entre ovelhas e bodes, entre trigo e joio. A história caminha para um momento de uma revelação definitiva. E essa verdade, ela confronta diretamente a nossa época. Porque uma das crenças mais difundidas de nossa época afirma que todas as perspectivas possuem validade. Ninguém tem autoridade para estabelecer distinções definitivas. Ah, meus irmãos, você só vai sustentar isto até o dia do juízo. Porque no dia do juízo, você verá com seus próprios olhos que existe sim uma verdade. E você se surpreenderá, porque você verá muitas pessoas do seu lado que utilizaram argumentos populistas, que utilizaram argumentos relativos. Deus dirá para elas: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. A Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, governa todas as coisas. Portanto, Cristo possui absoluta autoridade para julgar as coisas. O julgamento final, queridos irmãos, é expressão do governo de Deus, da sua justiça perfeita. E repito, o Senhor Jesus não julgará segundo aparências. Mas pastor, mas Jesus, foi o pastor fulano quem começou isto. Mas Jesus, nós fazemos isto há tantos anos. Mas Jesus, olha que interessante, algumas pessoas chegaram na igreja por causa deste movimento. Jesus não julgará o mundo por estes argumentos, por preconceitos. Eu sou calvinista, Senhor. Eu fiz a revisão das Institutas de Calvino. Não. Jesus não julgará. O conhecimento de Cristo, irmãos, é perfeito. A santidade de Cristo é absoluta. E a justiça de Cristo, ela é impecável. O que significa dizer que não há como fugir da presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O machado está posto à raiz. Em nome da relevância cultural, meus irmãos, alguns pregadores praticamente abandonaram o tema do juízo. Não se fala mais a respeito de pecado, de juízo nas igrejas. Alguns pregadores tratam o juízo apenas de maneira simbólica. Alguns chegam até a sugerir que a condenação final não existe e que, no fim das contas, todos serão salvos. Mas João Batista
não oferece espaço para esse tipo de interpretação. Ele fala de uma realidade de um fogo inextinguível. E eu quero dizer aos irmãos, essa expressão não pode ser banalizada. Não pode. Porque essa expressão aponta para a seriedade das consequências externas e eternas da rejeição de Deus. Jesus vai utilizar esta mesma linguagem ao longo do seu ministério. Lá em Mateus 25, ele fala a respeito do castigo eterno. Em Marcos capítulo 9, o fogo que não se apaga. Lucas capítulo 16, a narrativa do rico e Lázaro. O Novo Testamento trata do juízo, sim, como uma realidade concreta e inevitável. Paradoxalmente, a remoção do juízo não produz mais esperança, produz desespero. Porque se não existe juízo final, então não existe uma justiça final. Os crimes praticados na história permanecerão sem resposta, as vítimas jamais serão vindicadas. O sofrimento pelo qual passaram os justos será irrelevante, o mal vencerá. Mas a esperança cristã repousa exatamente na certeza de que Deus fará justiça perfeita numa ocasião determinada. O texto apresenta, irmãos, não apenas a destruição da palha, mas também do recolhimento do trigo. Cristo reunirá os seus. E a evidência do Evangelho é que o celeiro pertence ao Senhor. Nenhum dos seus será perdido. Cristo possui autoridade para julgar. E ele também possui autoridade para preservar. E essa verdade ela vai ser desenvolvida ao longo de todo o Novo Testamento. Cristo afirma que ninguém arrebatará as ovelhas das suas mãos, porque foi o Pai que lhe deu. Paulo declara que nada poderá separar os crentes do amor de Deus em Cristo. Pedro fala de uma herança incorruptível, reservada nos céus. O mesmo rei que julga os ímpios, ele também protege os santos. E aqui nós encontramos a diferença fundamental entre o medo e o temor. O incrédulo, ele possui medo. Ele encara o juízo como uma ameaça. O crente não. O crente encara o juízo como uma manifestação da justiça daquele que já o justificou. A condenação foi removida porque Cristo carregou sobre si a ira divina na cruz. O juiz tornou-se substituto. O Senhor do tribunal assumiu o lugar dos culpados. E essa, irmãos, é a glória do Evangelho. E é precisamente por isso que a doutrina do juízo não pode substituir e contradizer a doutrina da graça. Pelo contrário, quanto mais a percepção do juízo, maior a percepção da graça. E essa compreensão, ela protege a igreja contra dois grandes perigos. O primeiro, a presunção espiritual. Aqueles que ignoram o juízo e que tendem a trivializar o pecado. O segundo é o desespero espiritual. Aqueles que esquecem a graça e que tendem a viver esmagados pela culpa. João Batista evita ambos os extremos. Ele anuncia juízo real e graça real. Ele proclama fogo e espírito. Ele apresenta advertência e esperança. E nós precisamos recuperar este equilíbrio, queridos irmãos. Durante muito tempo, alguns púlpitos produziram e têm produzido um evangelho falso. Muitos pastores têm sido colocados nas igrejas apenas para entreter a sua audiência. Como afirmou Charles Spurgeon, entreter bodes, ao invés de pastorear ovelhas. Quando chegamos ao final desta passagem, irmãos, nós percebemos o quanto João Batista ele entrega a verdade de Deus às pessoas. E como eu disse aos irmãos, é uma mensagem muito difícil, especialmente para mim. Uma mensagem difícil porque confronta o meu próprio ministério pastoral, confronta as minhas motivações, confronta a razão pela qual eu prego, confronta a razão pela qual muitas vezes eu trago a palavra aos irmãos. Coloca diante de mim uma sensação de, ao mesmo tempo, impotência, por não conseguir dar aos irmãos aquilo que, de fato, a palavra de Deus oferece.
Muitas vezes me sinto completamente inútil diante do tamanho da pregação do Evangelho. Às vezes, tentando trazer a palavra ao coração dos irmãos, tentando convencê-los de que há pecados, muitas vezes o coração se prende. Jonathan Edwards, ele, assim como muitos pastores, perdeu o púlpito porque ele acreditou nisto, que a palavra era mais importante que a aprovação popular. Richard Baxter perdeu também a sua posição de pastor em Kidderminster porque acreditou que a consciência deveria permanecer cativa à palavra de Deus. John Flavel pregou escondido em campos, florestas, porque ele acreditou que nenhuma autoridade humana poderia silenciar a voz de Deus. Irmãos, quem sou eu para me comparar à dignidade e ao tamanho destes irmãos que eu acabei de citar? João Batista, Jonathan Edwards, Richard Baxter, John Flavel e tantos outros. Mesmo aqueles brasileiros que também hoje lutam contra um evangelho falso e enfraquecido em suas igrejas. Há sim um grupo de pastores, especialmente na Igreja Presbiteriana do Brasil e também entre os batistas reformados, que desejam trazer o evangelho da graça de volta, de muitos púlpitos que foram relativizados, de muitos pregadores que fizeram e fazem um grande desserviço ao Evangelho do Senhor, que tentam instituir programas, eventos, atividades que nada têm a ver com a transformação real, interior do coração. E eu quero, por isso mesmo, pedir aos irmãos que orem por estes pastores que pretendem ser fiéis, porque estes homens, quase sempre, eles são também expulsos das suas igrejas. Muitos destes pastores perdem os seus ministérios, são rotulados muitas vezes com palavras duras, com palavras muitas vezes até mentirosas. São rotulados muitas vezes como aqueles que querem produzir um tipo de igreja que seja apenas uma igreja tradicional, conservadora. Alguns têm usado para alguns dos nossos irmãos o rótulo de neopuritano, para irmãos queridos, irmãos fiéis, irmãos crentes no Senhor, que simplesmente desejam a reforma do culto. E tudo bem, podem até cometer excessos, podem até mesmo fazer algumas coisas com as quais nós não concordamos, do ponto de vista da tradição reformada, mas são nossos irmãos em Cristo e que têm uma intenção poderosa, clara, de retornar à palavra do Senhor. Muitos pré-reformadores e reformadores passaram por isso. Na simples tentativa de trazerem a igreja de volta à palavra, eles foram julgados. E, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, com todo o amor do meu coração, João Batista, ele pertence a essa linhagem. João Batista não ajustou a sua mensagem às expectativas da multidão. João Batista, ele não suavizou o juízo para preservar a sua popularidade. João Batista, ele não tentou articular um tipo de linguagem mais acessível para ficar bem entre os presbíteros. Não, ele não transformou o arrependimento em mera experiência emocional. Ele não transformou a sua autoridade em algo despótico, tirânico, porque ele sabia que essa autoridade estava na palavra de Deus. E João Batista sabia que a serpente, mais sagaz do que todos os animais, fez com que o homem acreditasse noutra voz, que não era a voz do Senhor. Eu sei que este sermão é um sermão duro, longo, desafiador, mas eu preciso dizer à igreja, como pastor desta igreja, que a minha oração é que Deus conceda a esta igreja, seja por meio de mim ou por meio de outros pregadores, irmãos que amem a verdade mais do que a sua própria aprovação, entre os seus pares, presbíteros, ou mesmo entre as igrejas. Orem pelo pastor,
para que Deus possa conceder a ele fidelidade à palavra e que ele possa oferecer a esta igreja palavra mais do que entretenimento religioso. Que ele possa oferecer a esta igreja a palavra de Deus mais do que conselhos psicológicos. Que ele possa oferecer a esta igreja palavra de Deus mais do que simplesmente métodos de mudanças externas. Que Cristo conceda, queridos irmãos, a mim, aos demais pastores que militam para preservarem a palavra de Deus, conceda a nós temor a Deus sobre todas as coisas, mais do que medo de homens, e que nós, ainda que sejamos expulsos dos nossos ministérios, sejamos reconhecidos por Deus como despenseiros fiéis. Afinal de contas, é isso que Ele requer de nós. O que Deus requer de mim é que eu seja um despenseiro fiel. Se por algum dia, se por algum momento, eu precisar ser expulso de uma igreja, por não apoiar movimentos, por não considerar como bíblicas quaisquer doutrinas que sejam, que Deus, pela sua misericórdia, possa recolher o trigo, guardando em seu celeiro, e que a palha seja levada pelo vento e queimada pelo fogo inextinguível. Que Ele tenha misericórdia de nós. Pai Santo, clamamos pela Tua misericórdia. Clamamos, ó Deus, para que jamais troquemos a Tua palavra por qualquer outra voz neste mundo. Que a Tua autoridade seja reconhecida no meio de nós. O machado já está posto à raiz. O juízo do Senhor virá. E por esta razão, Pai Santo, eu te peço, por mim e pelos meus amados irmãos que aqui estão nesta noite, pelos membros desta igreja, que o Senhor não permita que nós estejamos enganados acerca de nossa própria condição diante do Senhor. Que todos nós, ó Deus, possamos avaliar as nossas vidas pelo poder do Teu Espírito, para observarmos se de fato estamos na fé, se é que já não estamos reprovados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração crente, para que produzamos bons frutos. Amemos a Tua palavra, porque ela é puríssima, e por isso nós, Teus servos, a estimamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos cantar juntos o hino de número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme o teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração,
e vem livrar-me do meu vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou pedir para vocês me aguentarem só mais um pouco, porque no culto eu vou cantar uma canção agora, uma canção que tem muita relação com o que a gente está lembrando hoje, através da ceia do Senhor, porque através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos revelou a sua graça, e a canção que eu irei cantar neste momento, ela fala exatamente sobre isso, sobre a graça de Cristo. Então que os irmãos usem esse momento também como um momento para a sua oração, para refletirem um pouco também na letra dessa canção. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se
se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Sim, Cristo pagou por mim. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quero convidar os meus irmãos presbíteros para que possamos proceder à ministração da ceia do Senhor, lembrando que você que é membro, comungante desta ou de outra igreja genuinamente evangélica, poderá participar conosco. Você vai ficar de pé apenas para facilitar a entrega por parte dos nossos irmãos e logo em seguida, juntos, nós vamos tomar dos elementos. Vou pedir ao nosso irmão presbítero André que faça uma oração, pedindo que o Senhor mais uma vez nos abençoe no momento de recebermos estes elementos e, como lemos aqui no Catecismo Maior, que possamos usar esse sacramento também como uma forma de uma nova obediência a Cristo. Pai Santo, o teu povo aqui reunido, louva ao Senhor por tua graça, louva a ti, porque nós que estávamos separados do Senhor, distantes de ti, fomos trazidos por tua graça à tua presença, unidos ao Senhor Jesus Cristo, e por isso nós te louvamos. Pai Santo, nós confessamos a nossa indignidade, reconhecemos o nosso pecado e bendizemos ao Senhor também, então, por tua graça e misericórdia. Louvamos ao Senhor por esse dia, o dia do Senhor, que o Senhor reservou para que nós santificássemos, separássemos para o louvor e glória do teu santo nome. Obrigado, então, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, o Senhor tem falado aos nossos corações. Mais uma vez rogamos a ti que abençoe esse sacramento que o teu Filho mesmo instituiu para a nossa bênção, para a nossa união. Senhor, que tu nos abençoe e que possamos também refletir sobre as nossas próprias vidas, louvar ao Senhor, até aquele dia em que nos céus cearemos com o teu Filho para todo sempre. Nós rogamos isso no nome dele mesmo, Cristo Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, para sempre. Amém. Consultamos os irmãos se todos receberam os elementos. Se não, basta acenar com uma das mãos para que possamos entregar a você. Todos receberam, então vamos cumprir aquilo que o nosso Senhor nos ordenou, dizendo que nós deveríamos fazer isto em memória dele, sempre que estivéssemos reunidos como igreja, porque naquela noite em que ele foi traído, então ele tomou o pão, ele deu graças, partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha.
Coloquemos-nos de pé, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que fizemos neste dia. Dá-nos, ó Deus, da tua companhia, de tua proteção, ao longo de toda esta semana. Cuide, ó Pai, especialmente dos nossos corações. E dá-nos, ó Deus, a certeza de que tu estás conosco sempre. Esta é a oração de que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Amém, irmãos. Podem se assentar? Irmãos, boa noite. Gostaríamos de primeiro agradecer aos nossos visitantes, né? Não temos pela primeira vez, mas agradecemos a vida de cada um. Deus continue sustentando e guiando a sua vida, a sua família. Lembrar aos irmãos a respeito da obra, né? Da questão dos vidros. Deus tem sido generoso para conosco, né? Então tem levantado aí recursos e com isso nós já demos início, né, à instalação dos vidros, graças a Deus. Então na próxima semana eu creio que já deva iniciar a instalação dos vidros. Mas ainda continuamos, né, necessitando aí dos recursos para cumprir, né, com as nossas obrigações, né? Então agradecemos mais uma vez aos irmãos que têm contribuído e continuemos, né, nessa luta aí, contribuindo, ajudando, no que for possível, né, para que continuemos, né, a cumprir com as nossas obrigações, e se assim Deus nos permitir, né, conduzir em todas as coisas. Um outro assunto também, irmãos, é a respeito da classe de catecúmenos, né? Então, nós do Conselho estamos planejando aí o início desta classe, né, para aquelas pessoas que têm a intenção de se tornar membros comungantes da igreja, né, de fazerem parte aí da família do Senhor. Então, nos procure, né, procure o Conselho, né, manifestando o seu interesse para que possamos estar fazendo o planejamento, né, e iniciando assim, tão logo a classe, né, tá bom? Então, aquele adolescente, né, a nossa igreja estabelece em seu estatuto que a partir dos 12 anos de idade, quem, né, o adolescente tiver interesse, né, que possa manifestar, seja, né, por si ou por seus pais, né, fazer contato aí conosco para que possamos iniciar a classe de catecúmenos, tá bom? Então são estes os comunicados, né, lembrando aí dos trabalhos ordinários durante a semana, terça-feira reunião de oração, e estudo bíblico na quinta-feira, sempre lembrando que estes trabalhos tiveram o horário alterado, né, passando aí para as 19h30. Tá bom? Deus abençoe. Boa semana a todos.